Eu sou o bom pastor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podeis vos assentar. A vida de nosso Senhor Jesus Cristo é tão rica, é tão misteriosa, é tão grandiosa, que nosso Senhor, para explicá-la, deveria sempre usar de imagens. Nosso Senhor, para explicar a sua missão aqui na terra, ele usava frequentemente de imagens. E a imagem que nosso Senhor nos propõe, que a igreja nos propõe neste domingo, domingo do Bom Pastor, é justamente a imagem do pastor que cuida das ovelhas. Jesus, ele é o bom pastor. Nós somos as suas ovelhas. Qual é a missão do pastor? A gente sabe porque nós escutamos, nós lemos, é uma imagem muito conhecida, mais pela literatura do que pela prática, porque nós não temos com muita frequência na nossa região ovelhas e pastores. Mas, resumindo, a missão do pastor é, em primeiro lugar, reunir as ovelhas. As ovelhas estão dispersas, afastadas do aprisco, então o pastor, ele tem a missão de reunir. Por isso que ele tem aquele cajado, e na ponta do cajado aquela curvatura, porque com aquela curvatura ele busca a ovelha e a reconduz ao aprisco. Jesus faz isso. Jesus faz isso como? Com a pregação. Ele ensina, prega aquelas ovelhas desgarradas para que as ovelhas voltem ao aprisco. Nós podemos dizer que o báculo do pastor em Jesus Cristo é o báculo da pregação, da exortação. Convertei-vos e crede no Evangelho. E as ovelhas, muitas vezes, quando voltam para o aprisco, elas voltam feridas. Por quê? Elas estavam longe do pastor, estavam perdidas no mundo, então elas acabam se machucando, entram na floresta, sofrem ataque de outros animais. Então essas ovelhas precisam também do cuidado, da cura do pastor. Então o pastor recolhe essas ovelhas, cuida, trata, coloca o remédio nelas, de modo que a ovelha novamente vai retomando a sua integridade. Jesus faz a mesma coisa. Como? Apagando o pecado. Ele chama, ele converte, ele traz e ele perdoa os pecados. Lembrem-se daquela ocasião em que queriam apedrejar aquela mulher, e nosso Senhor a perdoou. Nosso Senhor deu a ela o perdão. Por quê? Porque Ele é o bom pastor. Ele a trouxe de volta e deu o perdão do seu pecado. Depois que o pastor recolhe a ovelha desgarrada, cuida dela, e assim ela se reintegra, ele oferece à ovelha o alimento. Porque a ovelha, ela está fraca, sem alimento. E qual é o alimento que nosso Senhor nos dá, senão a Santíssima Eucaristia? É o alimento dos alimentos. Nós estávamos no mundo longe de Deus, nos convertemos, confessamos os nossos pecados, recebemos o perdão de Deus e depois nós comungamos, alimentamos a nossa alma com a Santíssima Eucaristia. E por fim, o pastor, ele tem uma outra missão muito importante, da qual nosso Senhor fala no Evangelho, que é o quê? Que é proteger as ovelhas do lobo. O grande inimigo do pastor é o lobo. Por quê? O lobo é um animal muito esperto. Ele vive nas montanhas, nas florestas montanhosas afastadas, e quando o pastor, por um descuido, não percebe, ele desce durante a noite e ataca aquelas ovelhas que estão no aprisco. E aí nosso Senhor diz, existem dois tipos de pastores. Existe o verdadeiro pastor, aquele que cuida de fato das suas ovelhas, e existe o mercenário. Essa palavra mercenário, no Evangelho, ela significa o assalariado, que é a pessoa que não é pastor, um pastor verdadeiro, é uma pessoa que recebe um pagamento para exercer aquela função ali momentânea, mas ela não é um pastor verdadeiro.
Então o que faz essa pessoa que ganha somente para dar uma olhadinha nas ovelhas? Essa pessoa, ela, quando vê o lobo se aproximar, ela foge. Foge por quê? Porque o lobo oferece também risco para o pastor. O lobo também é perigoso e ataca o pastor. Então, nosso Senhor diz: eu sou o bom pastor, eu não sou o mercenário, aquele que foge quando se aproxima ao lobo. Eu sou o bom pastor, eu cuido das ovelhas, ou melhor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Essa é a grande oferta de nosso Senhor. O lobo pode vir, pode atacar, porém eu estou disposto a sacrificar a minha vida para que as ovelhas não pereçam. Essa é a grandiosidade do pastoreio de Cristo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida. Então, o bom é aquele que oferece a vida, e Jesus é aquele que oferece a vida. Por isso ele é o bom pastor, o único pastor das nossas almas. Porém, nosso Senhor, ele, depois da ascensão, ele subiu aos céus. Onde está Jesus? Onde Jesus caminha? Cadê Jesus? Nós podemos nos perguntar. Então o pastor abandonou suas ovelhas, subiu aos céus, os apóstolos ficaram olhando para o céu, vendo Jesus subir aos céus. Se foi o pastor. Agora estamos aqui embaixo, sem aquele que nos protege. Na verdade, não. Por quê? Porque nosso Senhor falou que ele subiria ao céu, mas enviaria o Espírito Santo sobre a igreja. E aí, esse Espírito Santo que é enviado por Jesus Cristo sobre a igreja, é ele que dá a vida à igreja, e dando a vida à igreja, nosso Senhor suscita nesta igreja os seus pastores, que são justamente os sacerdotes. Por que os padres são os pastores? Porque Jesus na última ceia, ele fez o quê? Ele instituiu o sacerdócio, mandou que os apóstolos celebrassem o seu sacrifício. Portanto, deu aos apóstolos o poder de fazer a Eucaristia, de celebrar a Santa Missa. Portanto, deu aos pastores o poder de alimentar as ovelhas. Nosso Senhor, depois da sua ressurreição, aparece aos apóstolos, sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Então nosso Senhor dá aos pastores, aos sacerdotes, aos seus sacerdotes, o poder de curar as ovelhas feridas. E nosso Senhor também manda os apóstolos a pregar o Evangelho. Ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, é o pastor que vai até aquelas ovelhas desgarradas e traz novamente. Nosso Senhor deu aos padres justamente os poderes que ele, Jesus Cristo, tinha. Ele, Jesus Cristo, tem. Por quê? Porque nosso Senhor quer que a sua missão seja continuada através dos séculos pela igreja, através dos sacerdotes. Porém, tem uma diferença aqui. Há uma diferença. Jesus, ele é o bom pastor. E nós, padres, nós somos miseráveis pecadores. Nós não somos os filhos de Deus. Pelo contrário, de onde vêm os padres? Os padres nascem nas famílias. Os padres foram um dia crianças, como as crianças que estão aqui. Os padres um dia foram jovens, erraram também, como os jovens costumam errar. Os padres também cresceram, se tornaram adultos, se confessaram, pediram perdão dos seus pecados, e assim eles trilharam um caminho até o sacerdócio. Portanto, foram tomados do meio do povo e foram escolhidos para o sacerdócio, porém continuam sendo miseráveis pecadores. Nós, sacerdotes, não somos super-heróis, super-homens, não somos pessoas que são impecáveis. Não, somos iguais a todos os fiéis com relação à natureza. Somos também iguais a todos os fiéis com relação ao batismo. Porém, existe uma diferença. A diferença é que nosso Senhor
Ele deu aos sacerdotes alguns poderes especiais para que nosso Senhor continuasse a atuar e a salvar as suas ovelhas. Portanto, somos miseráveis, porém nosso Senhor, com a sua graça, é capaz de superar a nossa pequenez e fazer com que a sua santidade, a sua grandiosidade chegue a todos os fiéis. É um mistério muito grande. Nosso Senhor, como diz São Paulo, escolheu os fracos para confundir os fortes. Escolheu os fracos para que a graça dele chegasse a todos os fiéis. Aí então, o padre, quando recebe o sacerdócio, quando atua na pessoa de Cristo, celebrando os sacramentos, ele se torna também um bom pastor. Mas não porque o padre fulano ou o padre cicrano, não. É porque é Cristo que age na pessoa daquele sacerdote. Por isso que ele também é o bom pastor, porque ele recebe aquelas graças de Cristo. Por isso, caríssimos irmãos, é muito importante que nós peçamos a nosso Senhor que mande muitas vocações para nós. Por quê? Porque sem as vocações, nós somos como ovelhas ali, naquele aprisco, presas fáceis do lobo. Somos ovelhas sem alimento, sem Eucaristia, somos ovelhas sem cuidado, portanto chagadas, sem a confissão, somos ovelhas desgarradas, por quê? Porque não temos a pregação, não temos a doutrina, somos ovelhas que a qualquer momento serão devoradas pelo lobo. Por isso é muito importante que nós tenhamos pastores segundo o coração de Jesus. Por isso é muito importante que nosso Senhor suscite vocações na nossa paróquia, que nosso Senhor suscite vocações nas nossas famílias. Por quê? Porque se nosso Senhor não faz isso, nós ficamos à mercê da sorte, à mercê do mundo, à mercê do pecado. Nós precisamos do bom pastor, nós precisamos de padres, nós precisamos de santas vocações para a nossa salvação, para a nossa alma. Por isso, no Domingo do Bom Pastor, a nossa grande exortação é que os fiéis rezem muito pelas vocações. Rezem muito pelas vocações. Muito, repito. E a segunda coisa é que os jovens passem a pensar na vocação. Por quê? Talvez nosso Senhor tenha um propósito de vocação para alguns jovens aqui presentes. Talvez nosso Senhor tenha. E será que esses jovens já pensaram na vocação? Será que já pensaram que talvez também eles podem um dia se tornarem pastores que dão a vida pela salvação das ovelhas? Eu digo sinceramente, ser pastor, ser padre, não é uma coisa fácil. Não é uma profissão como aquele mercenário que recebia para dar uma olhadinha nas ovelhas, não. Se nós queremos nos tornar sacerdotes, padres, é preciso que nós tenhamos a clareza de que é sermos sacerdotes até dar a vida pelas ovelhas. Portanto, caríssimos jovens, é uma vocação heróica. Não deve se aproximar do sacerdócio, senão aqueles que estão dispostos a uma vida heróica, a uma vida de coragem, de abandono, de sacrifício, porém uma vida de grande recompensa. A gente faz muitos sacrifícios, né? Os seminaristas entram no seminário, fazem muitos sacrifícios, deixam as famílias, deixam o conforto do lar, entram para o seminário. No seminário precisam de rezar, de estudar, de trabalhar e fazem muitos sacrifícios porque eles procuram esse bem maior que é o sacerdócio. Se nós queremos ser padres, devemos ter clareza de que é uma vida de sacrifício. Porém, nosso Senhor falou: aqueles que deixaram tudo, família, trabalho, estudos, para me seguir, receberão uma recompensa eterna. Receberão nessa terra já uma recompensa e depois a vida eterna.
Eu posso dizer com toda sinceridade, Padre João pode dizer com toda sinceridade, Padre Jean pode dizer com toda sinceridade, é uma recompensa muito grande para nós podermos pregar e trazer as ovelhas desgarradas. É uma recompensa muito grande poder perdoar os pecados, cuidar dessas ovelhas feridas. É uma recompensa muito grande celebrar a Santa Missa e entregar Jesus às almas, alimentar essas ovelhas famintas. Caríssimos jovens, é uma vida ótima, é uma vida perfeita, porém é preciso que nós tenhamos consciência de que é uma vida de sacrifício, de muitas alegrias e de muitos sacrifícios. Porém, se nosso Senhor nos chama, se nosso Senhor deseja que nós trilhemos esse caminho, não tenhamos medo, não tenhamos medo. Eu sou pequeno, sou fraco, não tenho essa qualidade, não tenho aquela qualidade, mas não importa. O que importa é a graça de nosso Senhor que vai agir através de mim. Não tenhamos medo, caríssimos jovens, não tenhamos medo, as crianças também, de pensar no sacerdócio. Quem sabe um dia nosso Senhor chama um de vocês para ser padre. Quem sabe um dia desses rapazes que estão aqui, dessas crianças que estão aqui, nós teremos sacerdotes. Queira Deus, e queira Deus com a oração da paróquia. Que a paróquia, de joelhos, rezando pelas vocações, faça com que nosso Senhor, movido por essas orações, suscite santas vocações, santos pastores, para apacentar essas ovelhas que tanto precisam de um bom pastor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.